Bom, plantão VTV falando um pouco sobre o velório das 4 pessoas que acabaram sendo vítimas fatais nesse acidente de ônibus que aconteceu na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. Nós estamos aqui ao vivo desde cedo do cemitério municipal e aqui do velório municipal da cidade de Cubatão, nas imagens de Dimas Cortes. Acabou de passar por aqui o corpo do casal Iago Mange e a Carolina Rodrigues, de 25 e 23 anos, respectivamente, os dois que faziam a viagem em comemoração antecipada ao Dia dos Namorados. Além disso, era um presente do Iago, né, para a namorada que tinha acabado de se formar recentemente, semana passada, em fisioterapia. Nós conversamos um pouquinho com alguns familiares, conversamos com o pai da Camila, o seu Marcos Roberto da Silva, falamos um pouquinho, mostramos toda a movimentação. É um dia de muita tristeza aqui na cidade de Cubatão, é um dia de muito pesar, de luto aqui. O prefeito Ademário declarou luto oficial na cidade. Você pode perceber que há muita comoção aqui no cemitério municipal. Um pouco mais cedo, por volta de 10 horas da manhã, aconteceu o sepultamento de Jaqueline Rodrigues Fernandes, de 26 anos, por volta de 10 e 15 da manhã. Também nós conversamos com a mãe da Jaqueline, nós que da VTV que acompanhamos durante todo o dia de ontem no Vale do Paraíba. Eu e a repórter Amanda Campos estivemos lá em Pindamonhangaba, na cidade de Taubaté, no Instituto Médico Legal da cidade, acompanhando passo a passo, né, o reconhecimento desses corpos, trazendo todas as informações para vocês desse acidente e hoje dando em primeira mão mais algumas informações sobre o sepultamento do casal Iago e Caroline. O pai da Caroline conversou conosco um pouquinho mais cedo. Vamos ouvir o que falou o popularmente conhecido por todos aqui como seu Tinho. Era um relacionamento que onde estava um, estava o outro, né? Então, era o que a gente esperava deles, até porque cheio de planos, né? Ela acabou de se formar agora no último dia 5, na quarta-feira passada, né? Que era o sonho dela de fazer fisioterapia, né? Que é tão preocupada em ajudar as pessoas que acabou fazendo o que ela mais queria para poder ajudar mais ainda as pessoas. E com isso, já estamos se programando para o ano que vem selar assim, essa união deles, né? Que ele também, dentro da empresa, ia ser promovido, até por conta do trabalho que ele vinha fazendo e se preparando para isso. E só estava esperando ela se formar para que no próximo ano eles se casassem e tinham uma vida aí pela frente. O Iago, que foi uma das primeiras pessoas a serem reconhecidas. Quem reconheceu o corpo do Iago foi o tio dele, Rui Lira. Ele reconheceu o corpo do sobrinho por meio de uma tatuagem que o rapaz tinha. O Iago trabalhava na Ecovias, inclusive um ônibus da empresa trouxe aqui diversos funcionários. O Iago era uma pessoa muito querida, um menino que todos dizem ser um menino muito querido por todos dentro da empresa. Então um ônibus da empresa veio aqui, trouxe funcionários, trouxe parte dos coordenadores, das gerências, da diretoria que vieram dar o último adeus ao Iago. A Camila, professora de inglês, tinha acabado de se formar em fisioterapia. Os dois tinham, como disse o pai da Camila, tinham a pretensão de casar, tinham muitos planos. A família, eram duas famílias muito unidas, tanto que quando aconteceu a tragédia, tanto o pai da Camila quanto o pai do Iago foram juntos até o Instituto Médico Legal de Taubaté para fazer o reconhecimento dos corpos, para fazer toda a parte burocrática que infelizmente é necessária numa situação como essa. Aqui nesse exato momento, eu vou até dar um passinho para o lado para o Dimas Cortes poder mostrar. Ali no velório 2 do velório municipal aqui de Cubatão, acontece o velório de Ivan Francisco da Silva, de 43 anos. Ele foi a primeira vítima a ser reconhecida, a ser identificada no acidente. O Ivan ele tinha uma esposa, a dona Maria Cícera. Ele vivia em Cubatão aqui com a esposa. Já tinha 4 filhos, os filhos que moravam em São Vicente. Foi o filho Jonathan, tem o filho Jonathan e a Jennifer, mas foi o Jonathan quem publicou numa rede social o ocorrido com o pai, que confirmou realmente o acidente com o pai e aí confirmou a morte do motorista Ivan, de 43 anos. O corpo do Ivan foi reconhecido pela dona Maria Cícera. Ela viu uma foto nessa rede social e percebeu a aliança, ela notou a semelhança e pela aliança ela acabou reconhecendo o marido. Ela disse, até conversou conosco ontem lá no IML de Taubaté, muito, mas muito emocionada
muitas pessoas da família vieram para ajudar nesse reconhecimento e dar essa força para ela, tanto para a Jennifer. Ela fez o reconhecimento do corpo e, muito emocionada, conversou com a nossa equipe de reportagem, falou sobre algumas situações que ele vivia. O Ivan era motorista há mais de 20 anos e trabalhava em linhas de ônibus intermunicipais, mas ele gostava, tinha o prazer, além de, lógico, render um dinheiro extra, era um bico, era um freelancer para a família que precisava desse dinheiro. Ele fazia esse tipo de trabalho em linhas turísticas. E essa era mais uma viagem, e segundo a própria dona Cícera, ela já havia andado nesse mesmo ônibus, que é da empresa Brasil Santana. Ela já tinha andado nesse ônibus, ela disse que não aparentava ter nenhum tipo de problema, ela tinha conversado com o próprio marido cerca de uma hora e meia antes, via aplicativo de mensagens, ele dizendo que daqui a pouco retornaria para casa, que estava tudo bem, que ele estava dirigindo desde as 6 horas da manhã daquele dia, porque ele tinha passado de manhã, pegado os passageiros em Santos, São Vicente, Praia Grande e a maioria aqui em Cubatão. Eles foram até Campos do Jordão para fazer esse turismo de um dia e retornariam por volta de 10 horas da noite. E ele também faria esse recolhimento para deixar as pessoas nos mesmos locais que ele tinha pego. Então, segundo a dona Maria Cícera conversando conosco no IML, estava tudo bem, ele não tinha aparentado nenhuma anormalidade no ônibus. Conversando com ela, disse que daqui a pouco ia estar em casa, e assim, momentos depois, algumas horas depois, ela acabou sabendo do acidente. Ele deixou o filho Jonathan Matheus Morgado, de 22 anos, e a Jennifer também na casa, de 22, 23 anos. O corpo dele começou a ser velado agora há pouco, por volta de 10 horas da manhã, e o sepultamento vai acontecer também aqui no cemitério de Cubatão, cemitério que fica bem ao lado aqui do velório municipal, por volta das 14 horas, ou seja, às 2 da tarde. Hoje é um dia de muita comoção mesmo aqui na cidade, tinha muita gente aqui no velório, e por onde você andava, tinha gente ainda falando um pouquinho de quem eram essas pessoas, quem era Iago, quem era Camila, quem era um pouco de cada um. A gente conversou com a mãe da Jaqueline, uma outra vítima que foi sepultada por volta de 10 horas da manhã. Vamos ouvir o que a dona Rosângela falou e já eu trago mais informações sobre a Jaqueline. Tô, assim, um buraco no meu peito, né? Porque a minha filha era o meu coração, né? Era o meu braço direito, né? Ela me ajudava em tudo, e o que eu vou fazer agora é ajudar, né? Aliás, cuidar das minhas netas por ela, né? O que ela fazia, eu vou fazer por ela agora. Você ouviu aí a dona Rosângela muito emocionada, falando em relação à justiça, né? Ela que bateu nessa tecla por diversas vezes, quando perguntada, ela quer saber o que a polícia tem a dizer, o que a empresa pode dizer em relação ao ônibus, se havia ou não havia algum problema, e muito emocionada falando da filha. A Jaqueline Rodrigues Fernandes, de 26 anos, deixou 2 filhas pequenas, uma de 6 anos e outra de apenas 8 meses de vida. Ela, que é gestora de recursos humanos de RH, viajava com o marido, o motoboy Wesley Silva Rodrigues, de 27 anos, que estava aqui no velório e acompanhou o sepultamento da esposa. Ele, que teve uma fratura no braço, ainda passa por cuidados médicos, foi socorrido, né, no pronto-socorro de Campos do Jordão logo após o acidente, foi liberado e veio até Cubatão, teve uma liberação médica para vir a Cubatão acompanhar o sepultamento da esposa. Não quis gravar entrevista com a nossa reportagem, a gente conversou com ele, né, sem conseguir gravar com ele. Ele disse que estava muito abalado ainda, não tinha condições de falar muita coisa em relação ao acidente. Eles estavam juntos há mais de 1 ano e a viagem era uma comemoração antecipada, assim como a maioria dos casais que lá estavam nesse ônibus, de todos os passageiros que eram casais que estavam nesse ônibus, era uma comemoração antecipada do Dia dos Namorados dele. Segundo até informações da família, os dois tinham pretensões aí, né, de mudar de vida, de crescer ainda mais profissionalmente, economicamente, e até, quem sabe, selar o casamento com outras atividades, com outras comemorações. Essa era mais uma comemoração em relação ao Dia dos Namorados. Além daqui de Cubatão, em São Vicente, outras vítimas também desse acidente estão sendo veladas neste exato momento. O casal Doriedson Ferreira da Silva, de 43 anos, e Maria Ivonete Marcolino Ferreira da Silva, de 41. De acordo com o filho do casal, que é o Edson, os dois ficaram presos nas ferragens e foram os últimos a serem resgatados já sem vida. Eles eram pais de 2 filhos, o Edson, de 22 anos, e a Emily, de 11 anos. O casal se conheceu em Pernambuco, ou seja, lá no Nordeste brasileiro, morava no Cachapuã, aqui em São Vicente, há muito tempo, quase há 20 anos. Ambos eram autônomos, tanto Doriedson quanto Maria, trabalhadores. Segundo aqui todos disseram, segundo muitos relatos,
gostavam muito de trabalhar e gostavam muito de passear, por isso que tinham ido nessa viagem. A Ivonete vendia lanches para sustentar a família. A viagem foi uma comemoração dos dois que há mais de 40 anos juntos, há mais de 20 anos juntos, queriam comemorar mais um Dia dos Namorados, queriam passar mais um Dia dos Namorados especial. A Ivonete tinha um sonho de conhecer Campos do Jordão e lá foram os dois para essa viagem. Foi um presente que o Dori Edson teria dado a ela. Os dois têm os corpos dos dois estão sendo velados neste exato momento, ou seja, começou a partir das 10 horas da manhã na Usante de São Vicente. O sepultamento está previsto por volta de 4h30 da tarde no cemitério municipal. A gente tem familiares com ele, nosso produtor Matheus Cross está lá neste momento no cemitério municipal, fez entrevista com familiares de Dori Edson e a Dona Maria. Vamos ouvir o que eles disseram sobre o casal. As duas eram bastante alegres, né? Sempre prezava muito pela família. E é isso, a Julinha veio para completar. É o sorriso, né? É a saudade que fica. Elas vieram aí para mostrar pra gente que a vida é um sopro, né? A gente tem que amar, a gente tem que perdoar, a gente tem que fazer enquanto a gente pode. Hoje a gente tá bem, amanhã a gente não sabe, né? No começo do ano, até o Oswaldinho me chamou, falou, pô, vamos lá também e tal. A gente até ia também, mas não deu certo. Daí passa aquele filme, né? Pô, imagina, era pra mim estar na situação também, era pra gente estar, meu filho, minha mulher, sabe? Mais um caso de amigo meu também era pra estar lá. Mas Deus foi bom e, sei lá, não deu pra gente ir. Muito difícil pra gente, cara. E era uma pessoa muito feliz, a Julinha. A Julinha, a Luzia, sem palavras. Além do Dori Edson e da Maria, Luzia Aparecida Alencar dos Santos, de 32 anos, e a filha Júlia dos Santos, de apenas 3 aninhos, também estão sendo veladas lá em São Vicente. Vamos direto para lá, onde o nosso produtor Matheus Cross vai falar ao vivo para o Skype agora conosco. Matheus, você que está aí acompanhando de perto, né, a família, como é que é a situação, o que tem se dito por aí, quais são as reivindicações da família e, principalmente, é um clima de muita tristeza, né, Matheus? Isso, Vitor, é muita tristeza. O velório começou por volta das 8h30 da manhã, da Júlia e da Luzia, e da Maria Ivonete e do marido dela começou agora há pouco, por volta das 10h30 da manhã. Os filhos estão aqui, o filho do casal, estão bastante abalados, e da Júlia e da Luzia também. Os familiares estão presentes, tá um passando solidariedade ao outro, é um clima de bastante tristeza. Várias pessoas estão acompanhando neste momento aqui o velório. O sepultamento da Júlia e da Luzia deve acontecer por volta das 4 horas da tarde no cemitério municipal aqui de São Vicente. E o do casal, vai passar uma van agora? E do casal está programado para as 4h30 da tarde. Eu gravei agora há pouco também com um dos passageiros do ônibus que sobreviveu. Ele e a mulher dele sobreviveram, só que a mulher ainda está internada em um hospital particular aqui de Santos. Ela está bastante machucada, ela teve fratura nos braços e, pelo que o marido disse, ela teria perdido a memória. Aí nós estamos aqui agora no velório que está acontecendo aqui em São Vicente, no Parque Bitaru, e daqui a pouco eu volto com mais informações. Vitor. Obrigado, Matheus Cross, trazendo mais informações desse dia de luto para toda a Baixada Santista, desse dia que, para nós jornalistas também, de certa forma, é um profundo pesar trazer notícias como essa e poder falar em relação a esse tipo de assunto. Só para a gente completar, a Luzia e a filhinha Júlia viajavam com o Oswaldir, que é o pai da Júlia, marido da Luzia. Ele foi resgatado com vida e foi ele quem, mesmo preso nas ferragens com a esposa e com a filha, teria ligado para familiares para informar que aconteceu o acidente. O padrinho da menina, o padrinho da Júlia, foi quem reconheceu o corpo das duas e ele também faria a viagem. Mas por um desencontro em relação à informação, um não pagamento, ele acabou não indo na viagem por problema de organização na excursão. Vamos direto para Campinas. Marcela Munhoz, neste exato momento. Durante todo o dia, a nossa equipe de reportagem, durante todo o dia de ontem e hoje, durante toda a manhã de hoje, a nossa equipe de reportagem acompanha passo a passo, né, desde o momento do acidente até hoje o sepultamento das vítimas. Marcela, direto de Campinas, é com você. Oi,
Oi, Vitão. Bom dia para você e para todo mundo que está nos acompanhando aqui no VTV da gente. Um assunto muito triste, um acidente que chocou todo o Brasil, que aconteceu ontem. Na verdade, foram 51 feridos e 10 mortos na hora. A gente, inclusive, tem o estado de saúde dessas pessoas que foram internadas. Olha só, para o Hospital Regional de Taubaté foram levadas 17 pessoas. Dessas 17, 9 delas já tiveram alta, 3 foram levadas para um hospital em Cubatão. 5 pessoas ficaram internadas, dessas 5, 3 estão em estado grave, internadas na UTI desse hospital. Já na Santa Casa de Pindamonhangaba, que também fica próxima ali do acidente onde aconteceu o acidente, 5 pessoas foram atendidas, sendo que 2 pessoas seguem internadas e as outras 3 já receberam alta. Agora, no pronto-socorro de Campos do Jordão, 30 pessoas foram atendidas, todas elas já receberam alta, graças a Deus, e a gente continua acompanhando o estado de saúde delas para atualizar aqui a qualquer momento. Mas a gente sabe, foi uma situação muito triste. Novas informações que chegaram da Polícia Civil é que o ônibus já passou por 2 perícias externas. Ele está neste momento no pátio da Polícia Civil de Pindamonhangaba, deve passar por uma nova perícia, até porque, segundo o delegado seccional que está cuidando desse caso, a perícia deve analisar aí e indicar quais foram as causas desse acidente. Se realmente houve uma falha mecânica, se teve aí um problema no sistema de freio, que é o que todo mundo acredita. Algumas pessoas que estavam no acidente, que estavam dentro do ônibus e até dentro de alguns carros ali em volta, disseram para o delegado que esse ônibus vinha em alta velocidade, que provavelmente, aparentemente, ele tinha perdido o freio e que provavelmente essa foi a causa do acidente. Até agora, quando as pessoas começarem a se recuperar, vão prestar depoimento na delegacia, o delegado vai ouvir todas elas e tudo isso deve ajudar a identificar quais foram as causas desse acidente. Volto com você. Obrigado, Marcela Munhoz, trazendo informações e novidades sobre a perícia do ônibus. A partir de agora você vai acompanhar às 11h30 da manhã o VTV da gente, trazendo todos os detalhes e mais a cobertura sobre o dia de hoje, o sepultamento das vítimas e falando um pouquinho mais sobre esse trágico acidente que ocorreu na Serra da Mantiqueira. E a vida é um sopro, né? É uma pessoa muito feliz, a Julinha. A gente tem que amar, a gente tem que perdoar, a gente tem que fazer enquanto a gente pode. É o sorriso, né? É a saudade que fica.